Ó, Deixa eu dar uma ajeitada aqui. A partir de agora já coloquei para gravar e a gente vai iniciar o nosso papo. Vou puxar aqui. Então, vamos lá, gente. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos conversar, nós vamos aprender um pouco sobre a identidade da igreja. Amém? É o que nós vamos aprender hoje. Pai do Senhor, Kathleen. Então, o pastor Johnny está online junto com a Rafaela. A Helene tá também. O Madison e a Kathleen e os demais irmãos vão entrando. O que nós vamos aprender? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje a respeito da identidade e o propósito da igreja, ok? Da identidade e do propósito da igreja. O texto que a gente vai usar, o texto que nós vamos falar, é um texto que está lá em Atos capítulo 2. Então, se você puder, abra sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Atos capítulo de número 2, a partir do versículo 37 até o versículo 47. Atos capítulo 2, do versículo 37 até o versículo 47. E aí o texto diz assim, ó, Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava eles, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Verso 42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O texto que a gente lê aqui, na verdade, é um texto que era para toda a igreja conhecer, mas grande parte da igreja só conhece pedaço desse texto. Atos capítulo 2 é mais conhecido, ele é mais falado por causa do começo dele, que é ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e o Espírito desceu sobre eles. É interessante porque Atos capítulo 2, ele vai começar a falar sobre os dois principais temas de todo o livro, que é o Espírito Santo e a igreja. O cerne, o centro, o norte, que esse capítulo 2 do livro de Atos tem, é o Espírito Santo e a igreja. Todo o livro do Atos, ele gira em volta do Espírito Santo de Deus e da igreja. Agora, presta atenção, porque os textos que nós lemos
É um texto que vai falar a respeito de como que começou a ser moldada o crescimento da igreja. A Bíblia vai mostrar, a Bíblia já nos mostra que, a partir do verso 37, que todos aqueles que ouviam a palavra de Deus, Pedro pregou. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro pregou. Quando Pedro prega, aquelas pessoas que estavam ouvindo ficaram ali comovidas, aterrorizadas, e perguntou, e agora, o que a gente faz? Então Pedro vai fazer o seguinte, Pedro vai falar, arrependam-se, sejam batizados, vocês receberão os dons do Espírito, o dom do Espírito. E naquele dia, na pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram o Senhor. Quase 3.000 pessoas foram acrescentadas ali naquele dia. É interessante notar, eu queria que vocês prestassem atenção, que o começo dessa história vai falar de aproximadamente 120 pessoas que recebem o Espírito Santo. Mas no decorrer da história, no final do capítulo, a igreja já tem quase 3.000 pessoas. E aqui no capítulo 2 vai falar para nós a respeito de algumas coisas que eu já preguei e que foram muito impactantes na minha vida. E eu preciso confessar a vocês o seguinte, esse versículo aqui que eu preguei foi talvez uma das mensagens que mais me impactou, devido ao que aconteceu. E a mensagem era simples. O verso 42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São cinco pilares. Quantos? 5 pilares. 5 pilares que a igreja de Atos tinha e que a gente precisa ter. São 5 pilares que faz com que a igreja desenvolva. São 5 pilares que faz com que a igreja do Senhor tenha características de igreja do Senhor. São 5 pilares que são fundamentais para a igreja. E o primeiro pilar é perseveraram. Ou seja, perseverança. Perseverar. Esse é o primeiro pilar. O problema é que muitas vezes a igreja do Senhor ela quer desistir no primeiro obstáculo, na primeira circunstância, na primeira dificuldade, no primeiro problema que a gente tem, a gente já quer desistir. E o primeiro pilar para que uma igreja seja uma igreja bíblica, uma igreja que desenvolve, uma igreja com característica da igreja do Senhor, é uma igreja perseverante. Tá? Segundo, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E doutrina, a palavra doutrina aqui, se vocês forem procurar e pesquisar em outras versões da Bíblia, em outras linguagens, essa palavra doutrina significa ensino. Então, elas perseveravam no ensino. Ensino do quê, gente? Aqui o ensino dos apóstolos. O que é isso? Significa que os apóstolos ensinavam aquilo que Jesus ensinou para eles. Então, aquilo que eles receberam de Jesus é aquilo que eles vão ensinar para a igreja. Então, primeiro pilar, perseverar. Segundo pilar, é o ensino da palavra, é o ensino sobre Jesus. Às vezes a gente se reúne como igreja e nem sabe o motivo do porquê a gente está ali. E o maior motivo que a gente tem para estar ali é o motivo de estarmos com Cristo, aprendendo sobre Cristo, sendo moldado a respeito de Cristo. Então, ter um ensino da palavra faz parte e é muito importante para um desenvolvimento saudável de uma igreja. Terceiro ponto, então, perseveraram no ensino e na comunhão. Terceiro ponto, comunhão. A igreja tinha comunhão. A igreja tinha comunhão, e essa comunhão aqui ela é interessante, porque a gente precisa entender que existem 3 níveis. União é quando eu estou junto. Tá? União é quando a gente está junto. Então, eu posso estar todo mundo na igreja, a gente está em união, unidos. Tá? A gente tem o segundo ponto que chama unidade. Unidade é quando a gente caminha junto. Tá todo mundo, quando a igreja dá um passo, a igreja inteira dá esse passo. Isso é unidade. A gente pode estar em união, mas muitas vezes sem unidade. Ou seja, a gente pode estar junto, mas não caminhando junto. Agora, o primeiro passo, união, é importante. O segundo passo, unidade, é importante. Mas o terceiro é o mais importante de todos, que significa comunhão. Então, união, unidade e comunhão.
E o que é a comunhão? A comunhão é quando eu sinto junto. Comunhão é quando eu sinto junto. Comunhão é o que está escrito lá em Romanos 15. Chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Isso é comunhão. Quando a vitória do Madison é a minha vitória, a gente se alegra por isso. Mas quando a dor do Madison é a minha dor e a gente se entristece por isso, aí a gente está em comunhão, tá? Isso é muito importante para uma igreja que cresce de nível saudável. É assim que funciona, tá? É por isso que eu gosto do nome comunidade, que dá esse sentido de nós sermos mais em comunhão, tá? E quarto, chama partir do pão. O que é o partir do pão? O partir do pão é a ceia. E a ceia é um memorial. E esse memorial é para falar da outra parte da comunhão com Deus. E aí, esse partir do pão aqui, que é a ceia, tem dois pontos importantes no partir do pão. Que se na comunhão eu falei que eu senti a dor do meu irmão, no partir do pão eu demonstro e vivo a comunhão com Deus. Esse é o primeiro ponto. Partir do pão demonstra minha comunhão com Deus. Mas o segundo ponto, que é muito importante, é que o partir do pão me lembra da morte de Jesus até que ele volte. Então, o que é o partir do pão? É um memorial. E esse memorial é o quê? É que a gente lembre da morte de Cristo até que ele volte. E se a igreja não tiver isso no seu coração, se a igreja não tiver na sua mente o desejo e a vontade de estar com Cristo. Estamos atrasados, mas chegando. Pai do Senhor, bem-vindo. Se a igreja não tiver em mente a morte de Cristo e a vida de Cristo, tem algum problema. Porque o alvo, o cerne aqui do cristianismo é a morte de Cristo e a vinda de Cristo. Eu vou ser mais sincero assim para vocês, aqui a gente só é igreja mesmo, igreja, por quê? Porque por aquilo que ele fez e por aquilo que ele ainda vai fazer, que é o quê? Porque ele morreu e porque ele vai voltar para nos buscar. Então, o partir do pão é lembrar exatamente desse ponto. Lembrar da morte de Cristo, é um memorial onde eu lembro da morte de Cristo até que ele volte. Ou seja, lembrar da sua morte e da sua vinda. Lembrar da sua morte e da sua vinda. Isso aqui é muito importante para uma igreja saudável. E quinto ponto, não menos importante, que é as orações. E aí a gente vai ter um discipulado só sobre oração. Aprofundar um pouco mais nessa conversa de oração. Você vai ler Atos inteiro. Atos é como se fosse o diário da igreja primitiva. Ou seja, o livro do Atos é como se fosse o diário da igreja que Jesus deixou aqui, o modelo da igreja. E o que mais a gente vê nesse modelo da igreja é o seguinte: é Espírito Santo, é oração e é palavra. Espírito Santo é oração e é palavra. É Espírito Santo, é oração e é palavra. Aí Deus começa a usar essa igreja porque eles são cheios do Espírito Santo. Ou melhor, eles oravam, eram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. Então, isso aqui faz muito sentido para nós entendermos os 5 pilares de uma igreja que desenvolve, de uma igreja saudável, de uma igreja que realmente é uma igreja que é o modelo que Cristo deixou. E aí, nesse texto aqui, a gente vai encontrar várias coisas. A gente vai encontrar que a igreja tinha muitos prodígios e sinais. A gente vai encontrar que eles criam e estavam juntos. Então, aqueles que creem estão juntos. Prestou atenção nisso aqui? Aqueles que creem estão juntos. Então, eu já quero... se alguém perguntar para mim... alguém aqui já ouviu falar do desigrejado? Já ouviu falar desse termo, desigrejado? Já? Ninguém? O Madison não. Rafaela, Johnny, Fernanda. Não. Eu já tentei uma comunidade para eles. Então não é mais desigrejado. Se tem comunidade, já não é mais desigrejado. Pois é. Todo errado, né, Lucas? Eles, né? Como é que eles falam que ele é desigrejado e criam uma comunidade? É tudo doido, né? Tudo errado. Mas lá, tipo, não tem... Eu falo que tem um amigo meu que participa das reuniões deles. Um amigo meu que até o Wesley, tecladista, sabe? Eles fazem uma reunião, tipo, uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. E, tipo assim, lá não tem regra. Qualquer um pode falar, qualquer um pode opinar,
qualquer um pode ter uma visão, entendeu? Entendi. Ó, Não tem certo nem errado. esse termo desigreja, aí acaba que eles não são nenhuma igreja, eles só se juntam e fazem um debate ali, vão trocar uma ideia. Não é uma igreja onde junto o corpo, o alvo é Cristo, com louvor, adoração e comunhão e tudo mais. É um grupo de pessoas que trocam uma ideia. Agora, presta atenção que o desigrejado é aquele que fala que ele não precisa ir na igreja para adorar ao Senhor. Só que o texto diz aqui, todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos. É impossível alguém ser igreja sem permanecer em comunhão com outras pessoas. Não existe. Não existe igreja sem pessoas. Não é pessoa, pessoas. Então não tem como. Então essa questão aqui é muito importante para a gente falar. Por que a gente se junta? Por que a igreja tem um lugar físico? Por que a igreja se junta? Porque a Bíblia diz que todos que criam estavam juntos, estavam no local. Isso acontece desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e a história da igreja nos mostra isso, que a igreja ela se junta em comunhão, tá? Deixa eu dar um dado interessante, que a igreja aqui, ela não nasceu nesse capítulo, a igreja não nasceu no Pentecostes, não foi em Atos 2. Atos 2 é a descida do Espírito Santo, inaugura a igreja, mas a igreja não foi fundada aqui. Prestou atenção nisso? A fundação da igreja não é em Atos 2. A inauguração da igreja pode ter sido em Atos 2, mas a fundação da igreja não é em Atos 2, porque a gente vai ver que Jesus já fala sobre a igreja. Jesus já fala a respeito disso. Jesus comenta sobre a igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, presta bem atenção nisso aqui. Antes mesmo da inauguração da igreja, a igreja já tinha nascido no coração de Jesus, Jesus reunindo pessoas para estarem juntos, Jesus já tinha fundado a igreja. O que Jesus não tinha feito ainda, de certa forma, era inaugurado. Por quê? Porque por isso que ele diz, é necessário que eu vá, para que venha outro Consolador. E aí o Espírito Santo, quando desce, ele funda a igreja. Quando o Espírito Santo, perdão, ele inaugura a igreja. Quando o Espírito Santo de Deus desce, ele inaugura a igreja. Presta atenção. Observou que igreja sem o Espírito Santo não existe? Igreja sem o Espírito Santo não existe. Igreja sem o Espírito Santo é um aglomerado de pessoas, é uma reunião, é qualquer outra coisa. É por isso que eu gosto de falar o seguinte, queria que vocês ficassem espertos nessa definição, é que muita gente chama a igreja de organização. Mas aí, às vezes, a nossa visão de igreja, às vezes, de algumas pessoas, é tão empresarial ou tão corporativa que a gente vê a igreja como organização. E aí a gente acha que a igreja é igual a empresa, que é igual a organização. Por quê? Porque na empresa tem financeiro e na igreja também. Na empresa tem líder, na igreja também. Na empresa tem horas, na igreja também. Aí a pessoa começa a olhar a organização, começa a olhar a igreja e acha que igreja é organização, só que a igreja é organismo. Por quê? Porque tudo que tem na organização, necessariamente, pode ter na igreja. O que não tem na organização e tem na igreja é o Espírito Santo. Então, a organização tem seus departamentos, os seus líderes, a organização tem tudo bonitinho, ok. A igreja também tem os seus departamentos, seus líderes, tudo bonitinho. Só que a igreja só é a igreja porque ela deixa de ser organização e passa a ser um organismo por causa do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo, ele dá vida para a igreja. O Espírito Santo dá vida para a igreja. E se ele dá vida para a igreja deixa de ser organização para passar a ser um organismo vivo. E quem vivifica? O Espírito Santo. Então, a gente vai poder falar mais do Espírito Santo em outros devocionais, mas eu queria que você entendesse muito profundamente sobre isso. Nós somos igrejas, não é só por estarmos reunidos, mas porque nós somos alguém que está reunido e o Espírito Santo de Deus habita em nós, o que faz a igreja se tornar um organismo vivo. Essa igreja aqui que a gente lê em Atos 2, ela é a igreja chamada igreja modelo. Ela é chamada de igreja primitiva. Por quê? Porque era a primeira do seu tempo, a igreja do primeiro século.
Então, toda vez que você ouvir falar da igreja primitiva, é a igreja que está lá em Atos dos Apóstolos, igreja primitiva. Por que primitiva? Porque foi a primeira, é do primeiro século, a primeira do seu tempo. E aí é tão interessante que algumas pessoas vai falar assim, ó, você parece um homem primitivo, mas porque foram os primeiros, tá? A maioria de nós, quando vai falar que o outro é primitivo, a tecnologia primitiva, o homem primitivo, fala no sentido ruim. Agora, quando a gente fala da igreja primitiva, você pode só rasgar elogio. Porque quanto mais nós nos parecermos com a igreja primitiva em nosso tempo, mais características daquilo que a igreja foi chamada para ser nós temos. A igreja primitiva é a igreja modelo, ela tinha características fantásticas, fantásticas. A igreja primitiva, ela tinha características fantásticas. Então, uma orientação para vocês aqui, um para casa, é ler o livro de Atos, ler o livro de Atos dos Apóstolos, ler esse livro aqui e entenda a igreja. Entenda. Ou, de repente, a gente pode até fazer um desafio de 28 dias, tá? De 28 dias sobre o livro de Atos, lendo o livro de Atos, que é maravilhoso, tá? E eu vou deixar para fazer esse desafio mais para frente, perto da nossa festa que a gente vai ter, para a gente fazer esse desafio. Vamos lendo Atos, um capítulo por dia, sendo 28 dias de Atos, e nós vamos ser cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Vocês estão comigo aí hoje? Vocês não falaram nada? Você pode abrir aí o áudio e falar alguma coisa? Amém. 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 Online, ô Jean. Amém. Vocês estão entendendo? Online, ô Jean. Johnny parece que está no rádio, né? Amém. O Johnny parece estar no megafone, velho, daqueles de navio, de barco. Parece aqueles rádios. Não, pastor, é porque Olha lá. tá ligado. Eu liguei no som do carro. Aí, ó. Tá ligado no som do carro. Vocês estão me acompanhando aí? Vocês estão me acompanhando? Sim. Eu deixei várias Sim. passagens bíblicas, várias passagens bíblicas falando a respeito de importância sobre a igreja. Várias passagens, gente. Custa nada você abrir a sua Bíblia e ler e conferir as passagens. Eu vou te desafiar. Pega um lápis de cor, abre os versículos e toda vez que aparecer a palavra igreja ou alguma palavra relacionada à igreja, que nós vamos comentar algumas coisas aqui hoje, eu queria que você fosse lá e pintasse a palavra. Então, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Aí eu ia lá e circulava, ou grifava, ou sublinhava, ou marcava a palavra igreja. Eu desafio a tarefa de casa para você é: pega os versículos, abre os versículos na Bíblia e grifa, sublinha, circula, marca toda vez que aparecer a palavra igreja ou algumas outras palavras que se relacionam à igreja, como corpo, família, reino e assim por diante, que nós vamos aprender aqui mais para frente. Amém? Tem uma tarefinha aí, dá para repetir? Alguém aí, repete aí. Ô, Lucas, qual que é a tarefa, Lucão? Marcar aí, ler o livro de Atos, né? Não. Livro de Atos nós vamos ler mais para frente, calma. A tarefa eu buguei aqui, velho. Ó, a tarefa é pegar aqui, ó, passagens bíblicas importantes, onde eu deixei todas elas aqui, ó, passagens bíblicas importantes sobre a igreja, e você marcar, você vai ler os versículos na sua Bíblia e marcar onde tiver igreja, ou Entendi. algumas coisas relacionadas à igreja, como família, corpo, reino e assim por diante. Entenderam? Madison, Kathleen? Amém. Entenderam? Rafaela, Johnny? O apóstolo Paulo que vai tratar a igreja como o corpo de Cristo. Hein? Ele é o primeiro a mencionar isso. Perfeito. Helene, entendeu? Sim, entendi. Vamos lá. Qual que é a intenção do nosso discipulado aqui hoje? É entender um pouco sobre esse negócio de igreja. Todo mundo aqui, em algum momento, fala assim: hoje eu vou para a igreja. E não está certo 100% e não está errado 100%. Por quê? Porque se você
tem na cabeça que a igreja é o lugar físico, tá errado. Mas se você entende que hoje eu vou para a igreja, quando nós nos juntamos e nos unimos, aí você entendeu a parada. Faz sentido isso aqui? A igreja não é o lugar físico. A igreja é as pessoas que frequentam este lugar físico. Então, eu vou para a igreja, tá certo. Quando na minha mente eu vou me juntar com os irmãos. Então, tá certo. Vou para a igreja. O prédio, não. Aí não é igreja. É templo, é prédio, é casa, é qualquer outra coisa, tá? A palavra igreja, ela foi distorcida por muito tempo, mas originalmente lá no grego, a palavra igreja é eclésia, tá? E eclésia significa reunião de cidadãos chamado para fora. Reunião, ó, vou até marcar aqui, ó. Ô, Jesus, tinha um negócio que marcava, agora sumiu. Cadê? Não tem mais, não. Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para nós. Aqui, ó. Ferramentas. Aí, ó, aqui, ó, reunião de chamados para fora. Tá vendo? Reunião de cidadãos chamados para fora. Isso é o que significa eclésia. Alguns vão dizer, ou vão chamar de eclesia, mas é eclésia. Eclésia. Então, eclésia é uma reunião de cidadãos chamados para fora. Para fora do quê? Para fora dos seus lares, para algum lugar público. Qualquer grupo que se reunisse, tá? Qualquer grupo que se reunisse. Deixa eu limpar esse negócio aqui. Oh, meu Deus do céu. Qualquer grupo que se reunisse para tratar dos mais diversos fins era, para os gregos, uma igreja, uma eclésia. Presta muita atenção nisso aqui que eu vou falar com você. Os gregos foram quem introduziram essa palavra eclésia, ou seja, foi quem criou essa palavra igreja. E como é que o grego criou essa palavra igreja? Ele criou principalmente para fins de determinar algumas coisas. Então, imagina, os gregos estavam em suas casas, e quando eles queriam decidir sobre alguma coisa da comunidade deles, do país deles, da direção deles, do governo deles, eles eram chamados para fora dos seus lares, iam para um lugar público, e lá, quando faziam esse movimento, eles chamavam aquilo de eclésia. Eclésia, que é a assembleia. A gente chama, não estou falando Assembleia de Deus, a igreja, tá? Eu estou falando da Assembleia da Junção. Então, eles criaram uma assembleia, e essa assembleia é a eclésia. Por quê? Porque imagina todo mundo aqui, a gente precisa decidir alguma coisa, a gente está na Grécia, a gente precisa decidir, todo mundo era chamado para fora do seu lar, para ir para um lugar público, se reunir e decidir sobre alguma coisa. Daí vem o termo eclésia. Então, Jesus utiliza-se desse termo, eclésia, para dizer que o povo dele é a igreja de Jesus, a igreja de Deus, ou seja, um povo, cidadãos chamados para fora. Cidadãos que são chamados para resolver coisas do reino de Deus. Por quê? Porque aqui a gente já começa a entender que nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos comuns, nós somos cidadãos do reino. Então, igreja é reunião de cidadãos do reino chamados para fora. Agora a questão é, para fora de quê? Se algum de vocês fosse me perguntar, eu falaria o seguinte: em termos espirituais, nós somos chamados para fora em duas posições, em 2 pontos. A eclésia, a igreja, é chamada para fora, ou seja, os cidadãos do reino de Deus, os cidadãos do reino dos céus, que somos nós, somos igreja, quando nós somos chamados para fora. Em qual ponto? Em 2 posições. Quando nós somos chamados para fora do mundo, ou seja, para sair do Egito, da escravidão do pecado, ou seja, presta bem atenção, você se torna a igreja quando você é chamado para fora, ou seja, igreja são aqueles que são chamados para sair do mundo, chamados para sair da escravidão, chamados para sair do Egito, chamados para abandonar esse mundo e entender que a sua cidadania é do céu.
Esse é o primeiro chamado para fora que Deus nos dá. Chamados para fora do mundo. Amém ou não amém? Até aqui, ok? Amém. Amém? Amém. Agora, o segundo também é muito importante, porque uma vez que eu tenho consciência de que eu fui chamado para fora do mundo e eu sou um cidadão do reino, sou embaixador do reino, sou cidadão dos céus, agora eu sou chamado para fora para o mundo. A primeira é chamado para fora do mundo, agora é chamado para fora para o mundo. E qual é o Por isso sentido? Qual é o sentido disso aqui? Chamado para fora para o mundo. Agora eu vou anunciar e tirar outros do mundo. Então, primeiro eu sou chamado para sair do mundo. Agora eu sou chamado para proclamar e ir, chamado para fora para o mundo, pregar o evangelho do Senhor para o mundo inteiro. Então, chamados para fora em dois sentidos, para fora do mundo e para fora para o mundo. Faz sentido isso aqui? Sim. demais. Sim. Bom, né? Bom, né? Ainda mais quando você entende que quando a Bíblia diz para que não sejais confundido dentre eles, sois Perfeito. diferente do mundo para que não sejais confundido entre eles. É Perfeito. sobre isso aí, ó. É eu estar no mundo, mas não ser como o mundo. É eu Perfeito. ser diferente no meio dele ao ponto de ser notado. Eu gosto de usar o seguinte: eu estou no mundo, eu não sou do mundo. Entendeu? Eu estou no mundo, eu não sou do mundo. Porque eu entendo que ser igreja é ser chamado para fora do mundo e depois para pregar para esse mundo qual eu sair. Entendeu? É até interessante falar sobre isso, porque tem muita gente que bate na tecla de que a gente tem que anunciar Cristo, e é verdade, só que como é que eu anuncio Cristo no mundo se eu ainda sou igual a ele? E aí entra o que o Lucas disse. Olha o que o Lucas disse aqui. Eu preciso me diferenciar do mundo. Eu preciso me diferenciar do mundo. Como que eu me diferencio do mundo? Sendo eclésia, sendo igreja, sendo saindo do Egito, largando a escravidão do pecado, e depois desse momento que Deus me molda, que cuida, que me trata, aí sim agora é a hora de Deus me chamar para fora, para o mundo, e pregar o evangelho para o mundo. Interessante isso aqui, gente. Interessante porque primeiro Deus vai trabalhar em nós, para depois Deus trabalhar conosco. Primeiro Deus trabalha em mim, para depois trabalhar comigo. Tá? Faz sentido isso aqui ou não? Madison e Kathleen estão entendendo? Sim. Nandinha, tá entendendo, filha? Sim. Helene? Sim, tô entendendo. Rafaela, Johnny, faz sentido, estão entendendo? Ixi. Estou ouvindo mais não. Lucão, tá entendendo? Tô perto do Termas, pastor. Hã? Tô aqui perto do Termas, tá falhando. Ah, tá. O sinal tá ruim, né? O sinal tá ruim aqui perto do Termas. Vê aí Eu se... vou voltar aqui pro posto pra esperar meu. Vê aí se conseguir, fica tranquilo. Lucão, entendeu aí, nego? Amém. Amém? Tá top. Graças a Deus, né? Ó, em suma, resumidamente, igreja é um grupo de pessoas reunidas para serem moldadas pela palavra de Deus, tá? Essa é a nossa primeira parte. E agora nós vamos para a segunda parte. Então, eu vou encerrar, vou abrir o chamado de novo, vou abrir uma nova ligação e mando para vocês, ok? Vou encerrar, e aí eu vou abrir um novo chamado e vou mandar para vocês, para a gente ir para a parte 2, entender mais sobre a igreja. Vamos entender um pouco mais sobre a igreja. Agora o que a gente vai falar é literalmente algumas características da igreja. Já entendemos o que é a igreja. Agora vamos entender quais são algumas características da igreja, ok? Aí semana que vem a gente vai trabalhar sobre os 5 propósitos da igreja. Fechou? Então vou encerrar aqui e vou mandar o link e a gente abre aí já o
a parte 2.